Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho, Fábio Renó, Danilo. E a gente tá fazendo um Joy Venture aqui, vídeo duplo. Você viu que legal? Você viu? Puta merda, eu desenterrei essa, hein? Caramba. eu não sabia que eu tava fazendo isso. E foi tão Eu também não sabia, espontâneo, não. foi tão espontâneo, velho. Eu nem sei o que é isso. É uma parceria. Estamos fazendo uma parceria, um entendi. vídeo em conjunto com o Danilo do Mestre do Universo. Legal? Então esse vídeo ele não é continuação, ele é uma parte, duas partes, que não tem ordem, e que você vai ver uma parte dele lá no canal Mestre do Universo, beleza? Links aqui embaixo. Aproveitando que tá no começo mesmo, aproveita e já se inscreve no canal, que depois no final eu sei que você vai esquecer, você vai sair correndo pra ver outra coisa, então já aproveita agora, já se inscreve, mesmo que você não tenha assistido ele, já curte aqui embaixo. Exatamente. Legal? Faltou falar o tema. Ah, é. Então é que eu tô falando demais, né? Então eu vou deixar vocês falarem o tema. Fala aí o tema. Tá, o tema. Fala, Danilo, fala você. Fala o tema. A gente decidiu fazer uma lista com 20 HQs e 20 quadrinhos que você precisa ler antes de morrer. Vai ter 10 aqui no canal do Alan, 10 lá no meu canal. E se eu fosse você, eu ficava até o final, porque tem muita coisa boa. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos abrir. Fabião, começa você. Tem que falar dos clássicos, mega clássicos. Então, primeiro é o Cavaleiro das Trevas. Aê. Esse foi o que modernizou a graphic novel. Sim. Modernizou o herói, vamos dizer assim. Ele, antes dele, o herói era tido como coisa infantil, depois dele, mudou tudo. Exatamente. Eu diria até que o Cavaleiro das Trevas ele vem pra mostrar que o leitor de quadrinhos precisava de algo mais. Né, de uma coisa um pouco mais porrada, de uma coisa mais pé no chão. E ao mesmo tempo, o personagem ainda está lá, ainda é ser reconhecido aquele personagem. Sim, e o mais legal de Cavaleiro das Trevas é você ter essa evolução, né, de um Batman que até ali era problemático, tinha perdido os pais e tal, mas nunca tinha sido abordado tão esse lado dark. Uma coisa muito importante, essa lista não tem ordem de melhor e pior. Exatamente. É uma lista. Tá? Exatamente. Não tem, esse tá em primeiro porque é melhor, esse tá em... Não, beleza? Todas eu acho que estão no mesmo nível, se a gente for Exatamente, comparar são aqui, né? Acho que são essenciais. obras-primas. Segunda dica pra você ler é Demolidor, Homem Sem Medo. Também é uma história sem precedentes, recontam a origem do Demolidor. É Frank Miller, né? Frank Miller. Desenhado pelo John Romita Jr. Sim. Um traço muito legal, tem muita achura pra quem gosta de desenho. Nossa, é uma expressão Fantástica, sensacional. Então você tem ali a origem dele toda de novo. E é mais uma vez o Frank Miller deixando os heróis mais Sim. dark, né? Repare que é o segundo Sim, que a gente indica exatamente. já com o Frank Miller. E é o segundo que ele transforma um pouco aí, deixa mais pesado, mais humano, menos heróico e muito mais problemático, tanto o Batman quanto o Demolidor. Acho que ele faz isso com os dois. A terceira leitura que a gente vai indicar pra vocês é a saga da Fênix Negra, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores sagas dos X-Men, dos quadrinhos. Não é spoiler pra ninguém, a capa já apareceu aqui que o Alan vai colocar na edição e ela tá a Jean Grey morre nessa saga, mas é sem dúvida nenhuma um dos clássicos aí da Marvel. A saga mais famosa do X-Men é essa. É a saga mais famosa e a melhor, né? Sem sim. dúvida nenhuma, a melhor saga dos E X-Men. é interessante, porque o que a gente tem falado sobre as revistas até agora, que são a parte da humanização, Sim. embora Cavaleiro das Trevas, Homem Sem Medo e várias outras que a gente vai citar, que aconteceram mais ali do meio pro fim dos anos 80, a saga da Fênix Negra já aconteceu mais no começo. Sim. Porque os X-Men sempre teve essa pegada mais humana, né? Mais pé no chão, abordando preconceito e coisa e tal. Então quando você entra na saga da Fênix Negra e acontece tudo o que acontece, você começa a falar assim, cara, eles vão matar. Heróis importantes morrem. Porque até então tinha morrido o Pássaro Trovejante, morria um outro personagem secundário, mas matar Jean Grey foi um grande marco dos quadrinhos. Talvez, eu não sei, eu não lembro agora de cabeça se foi a primeira morte importante É ou isso não. que eu ia falar, as pessoas têm que entender que na época não era tão comum o personagem Exato. morrer. Porque hoje em dia é tão comum eu morrer. Até porque não tinha essa questão de voltar, né? Quem morria. Tanto só foram trazer ela de volta mais de 10 anos depois. Sim. Vamos lá para outro mega hiper clássico, que é o Watchmen. Cara, essa leitura é imperdível. O filme foi uma adaptação incrivelmente boa, porque durante muito tempo foi considerado uma história infilmável. Lembro que já vinham falando desse filme para filmar há muito tempo. Não só por causa de efeitos, mas por causa da história em si, a complicação da história, o contexto. E é uma história cheia de texto, cheia de coisa, cheia de questionamento, né? Então era difícil. Ele é meio uma desconstrução do herói também. Isso, ele sim. não pega nenhum herói conhecido, mas ele pega equivalentes. Exatamente. E o Coruja que é o Batman, né? Então ele sabe pegar algumas coisas. Então ele é meio como se ele inventa um universo paralelo, mas meio que fazendo uma crítica nessa ideia de que é uma sociedade em que existem
heróis fantasiados e tal. E numa época de Guerra Fria, né? Numa Isso. época que o mundo tinha medo de ser destruído a qualquer momento. Os diálogos do Alan Moore são fantásticos e o Watchmen eu acho que atinge níveis assim. Diálogo e igual. narrativa, né? Sim. O que é isso? Pra mim, a melhor graphic novel já escrita ever, assim. Com certeza. Merece, tanto que foi o primeiro quadrinho que ganhou o prêmio de literatura. É verdade. Antes de Watchmen, nenhum quadrinho tinha ganhado o prêmio de literatura e o Watchmen foi o primeiro a ser reconhecido dessa forma e importante demais para a história dos quadrinhos. V de Vingança, galera. Também é uma outra que você precisa ler. É um quadrinho muito político, Sim. né? Não é um super-herói, mas é um cara que, meu, é muito superversor e faz você pensar pra caramba. A grosso modo é uma sociedade distópica, Isso, né? sim. Um futuro distópico que existe uma figura contraventora que luta contra esse governo totalitário. Uhum. E ele acaba recrutando uma garota pra essa luta dele. Basicamente, assim, muito a grosso modo é isso. Aí Uhum. depois só lendo mesmo pra saber. Sim. E o que o acontece. mais legal é quando que o Alan Moore consegue, mais uma vez, como ele faz um ótimo, contextualizar a política da época, né? Sim. E apesar de ser um futuro, é muito... Ele usa aquilo pra criticar a sociedade. Sim, né? Exatamente, é uma E crítica. é atemporal, né? É, É sim, atemporal. Você totalmente. lê o Watchmen, você lê V de Vingança hoje, são as mesmas críticas, são Sim. os mesmos problemas. O ser humano não evoluiu tanto assim. Esse é um pessoal meio que cresceu na época da Thatcher e do Reagan. Ó, a próxima indicação é, sem dúvida nenhuma também, uma das maiores histórias já escritas pelo Neil Gaiman, que é Sandman, cara. Se você não leu Sandman, você precisa parar agora o que você está fazendo e procurar. Eu confesso que eu não terminei. Momento confissão. Eu também não li a obra toda. Mas, não cara, porque eu não gostei, é bom. Não, Sim, pelo contrário. É muito grande, tem muita coisa. Agora tem o Prelúdio, Nossa. tem mais um monte de outras Aí coisas. toda vez que eu paro eu recomeço, porque não, tem que voltar pra lembrar, aí eu paro. Sandman é uma história... Sandman mas é é bom. incrível, é incrível. Eu Os adoro. conflitos humanos que são colocados ali. As mitologias que ele cria, né, cara? Sim, É psique pura. fantástico, É fantástico. psique pura. É É viagem... Nossa, é lindo. É HQ que você lê e você não consegue só ler, né? Você, Não. cara, você lê as frases, você para, você pensa, Você viaja. É fantástico. Vamos lá pra sétima dica, que é o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano também é um personagem da Vertigo, né? É. Da DC. Ele é da DC Ele é da e DC. passou por ser do Vertigo depois que o Isso. seu surgiu. Ele é uma entidade, vamos dizer assim, não é um super-herói, ele é um ser Elemental, elemental. da terra, da mata. E também teve esse mega revival do Alan Moore também. Uhum. E depois que o Alan Moore escreveu ele, Se tornou definitivo. Virou clássico. É. né? Virou clássico. é muito, eu recomendo. Assim, Cara, são reflexões, são tantas coisas. Eles Filosófico trazem monstros também, clássicos é. também de volta. Coloca zumbi, coloca lobisomem, tem vampiro. Cara, é uma delícia. Inclusive, às vezes eles se cruzam, né? O Sandman, o Monstro do Pântano. Sim. O universo é meio mesmo, assim. É porque faz parte tudo da DC Comics, né? É. Então eles estão ali naquele Sim. negócio. Inclusive, durante essa fase de Alan Moore, o Monstro do Pântano ele estava junto com o Constantine, que foi aonde Constantine surgiu, né? Pra quem não sabe, muita gente conheceu o Constantine depois em Hellblazer, né? Ele foi feito depois. Mas não, ele surgiu com o Monstro do Pântano. E é o Alan Moore pegando um personagem totalmente secundário da DC, que não tinha importância nenhuma, e transformando em um clássico. Bom, galera, agora eu vou falar pra vocês de um clássico dos clássicos, que é O Reino do Amanhã. Escrito pelo Mark Waid, desenhado pelo Alex Ross. Aliás, é uma das primeiras histórias que o Alex Ross desenhou e que bombou no mundo inteiro. Ele já vinha desenhando, ele desenhou Marvels, que também é uma puta história. Mas quando ele chegou ao Reino do Amanhã, ele se superou. E a história do Mark Waid é mais ou menos o seguinte: você imagina um futuro alternativo da DC Comics, onde os heróis já estão velhos, aposentados e coisa e tal. A gente não gosta de pensar nos nossos heróis envelhecendo, mas eles envelhecem. E ali mostra justamente esse futuro. É de tamanha graça a história e tão reflexiva que é sobre os olhos de um ser humano, que está justamente questionando a sua fé. E é legal porque quando você pega o making off dessa história, quando você vê como que ela foi criada, de onde que vieram os personagens, o personagem-chave da história, que é um reverendo, ele é baseado no próprio pai do Alex Ross. Ele desenhou homenageando o próprio pai dele, assim, visualmente. Bom, e agora a gente chega no evento que marcou a DC Comics, né, que dividiu a DC Comics ali no início dos anos 80, que é a Crise nas Infinitas Terras, sem dúvida nenhuma também, uma das histórias fantásticas que a gente tem todos os multiversos da DC colidindo, a DC tentando zerar tudo, né, e começar tudo de novo, e que é feito de forma fantástica. E crise teve que acontecer, porque o universo DC foi envelhecendo, então chegou uma hora que tava tanta coisa mal explicada, mal feita, que os roteiristas não tinham como criar mais nada. Então foi assim, a ponto de partida, zero. E o melhor é que depois de Crise, o que vem depois é muito bom, né? Aí você tem o Batman sendo recontado pelo Frank Miller, você tem o John Byrne com o Superman, George Pérez com a Mulher Maravilha. Então, apesar de Crise ser um ponto final,
o que vem depois é tão fantástico quanto, então vale muito a pena de acompanhar. Sim, agora a gente vai fechar esse vídeo, certo? Sim. Porque você vai ver 10 aqui Isso. e 10 lá na... No Mestre No do Mestre do Universo. Universo. No Mestre do Universo. É plural, mano? Os Mestres do Os Universo. Mestres do Universo. O universo É o universo é só, não. Ou não, depende se não. é de Comics. Ou os Mestres do Multiverso. Pode ser. Então, pra fechar esse vídeo, depois você assiste o próximo lá, é a última caçada de Kraven, que seria a história definitiva do Homem-Aranha. Isso. Foi assim, também com uma abordagem fora do padrão pra época. Assim. Totalmente. E também pegou um personagem que era um vilão não muito... Expressivo. Era um vilãozinho ruim. Era um vilãozinho que não era bom. meio brega até, né? Aquele estilinho dele, sempre achei ele com aquela roupa de leão. Um gosto duvidoso, né? Mas o que eu gosto muito dessa história, assim, sem entrar muito em spoilers, é que ele subverte um pouco aquela ideia do plano maléfico do final, do vilão que faz um monólogo explicando por que ele faz as coisas erradas. Isso é bem fora do padrão, assim, é uma história muito boa. Bom, pessoal, então a gente está fechando aqui esse vídeo. Se você não viu ainda o vídeo do Mestre do Universo, vai para lá. Se você já viu, nosso muito obrigado aqui. E é isso. É isso aí. Tá? Um abraço. E até o próximo vídeo. Um abraço. Da Fênix Negra e acontece tudo que acontece, você começa a falar assim, cara, eles vão matar. Heróis importantes morrem. Porque até então tinha morrido o Pássaro Trovejante, morria um outro personagem secundário, mas matar Jean Grey foi um grande marco dos quadrinhos. Talvez, eu não sei, eu não lembro agora de cabeça se foi a primeira morte importante ou isso não. que eu ia falar, as pessoas têm que entender que na época não era tão comum um personagem Exato. morrer. Porque hoje em dia é tão comum morrer. Até porque não tinha essa questão de voltar, né? Quem morria. Tanto só foram trazer ela de volta mais de 10 anos depois. Sim. Vamos lá para outro mega hiper clássico, que é o Watchmen. Cara, essa leitura é imperdível. O filme foi uma adaptação incrivelmente boa, porque durante muito tempo foi considerado uma história infilmável. Lembro que já vinham falando desse filme para filmar há muito tempo. Não só por causa de efeitos, mas por causa da história em si. A complicação da história. O contexto. E é uma história... o personagem ainda está lá, ainda é ser reconhecido aquele personagem. Sim, e o mais legal de Cavaleiro das Trevas é você ter essa evolução, né? De um Batman que até ali era problemático, tinha perdido os pais e tal, mas nunca tinha sido abordado tão esse lado dark. Uma coisa muito importante, essa lista não tem ordem de melhor e pior. Exatamente. É uma lista. Exatamente. Tá? Não tem, esse tá em primeiro porque é melhor, esse tá em... Não, beleza? Todas eu acho que estão no mesmo nível, se a gente for comparar aqui, né? Acho que são essenciais. Segunda dica pra você ler é Demolidor, Homem Sem Medo. Também é uma história sem precedentes, recontam a origem do Demolidor. É Frank Miller, né? Frank Miller. Desenhado pelo John Romita Jr. Sim. Um traço muito legal, tem muita achura pra quem gosta de desenho. Nossa, é uma expressão fantástica, sensacional. Então você tem ali a origem dele toda de novo. E é mais uma vez o Frank Miller deixando os heróis mais dark, né? Repare que é o segundo que a gente indica já com o Frank Miller. E é o segundo que ele transforma um pouco aí, deixa mais pesado, mais humano, menos heróico e muito mais problemático, tanto Batman quanto Demolidor. Acho que ele faz isso com os dois. A terceira leitura que a gente vai indicar pra vocês é a saga da Fênix Negra, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores sagas dos X-Men, dos quadrinhos. Não é spoiler pra ninguém, a capa já apareceu aqui que o Alan vai colocar na edição e ela tá a Jean Grey morre nessa saga, mas é sem dúvida nenhuma um dos clássicos aí da Marvel. A saga mais famosa do X-Men é essa. É a saga mais famosa e a melhor, né? Sem dúvida nenhuma, a melhor saga dos X-Men. E é interessante, porque o que a gente tem falado sobre as revistas até agora, que são a parte da humanização, embora Cavaleiro das Trevas, Homem Sem Medo e várias outras que a gente vai citar, que aconteceram mais ali do meio pro fim dos anos 80, a saga da Fênix Negra já aconteceu mais no começo. Porque os X-Men sempre teve essa pegada mais humana, né? Mais pé no chão, abordando preconceito e coisa e tal. Então quando você entra na saga da Fênix... Com 20 HQs e 20 quadrinhos que você precisa ler antes de morrer, vai ter 10 aqui no canal do Alan, 10 lá no meu canal. E se eu fosse você, eu ficava até o final, porque tem muita coisa boa. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos abrir. Fabião, começa você. Tem que falar dos clássicos, mega clássicos, então primeiro é o Cavaleiro das Trevas. Esse foi o que modernizou a graphic novel. Sim. Modernizou o herói, vamos dizer assim. Antes dele o herói era tido como coisa infantil, depois dele mudou tudo. Exatamente. Eu diria até que o Cavaleiro das Trevas ele vem para mostrar que o leitor de quadrinhos precisava de algo mais.
né, de uma coisa um pouco mais porrada, de uma coisa mais pé no chão, e ao mesmo tempo... Fala galera, beleza? Quadrinheiro, velho. Bob Renoir. Danilo. E a gente tá fazendo um Joy Venture aqui, um Nossa, vídeo chique, duplo, hein? você viu que Caramba, legal? você viu? Puta merda, eu desenterrei essa, hein? Caramba. Eu não sabia que eu tava fazendo isso. E foi tão Eu também não espontâneo, sabia, foi não. tão espontâneo, velho. Eu nem sei o que é isso. É uma parceria. Estamos fazendo uma parceria, um entendi. vídeo em conjunto com o Danilo do Mestre do Universo. Legal? Então esse vídeo ele não é continuação, ele é uma parte, duas partes, que não tem ordem, e que você vai ver uma parte dele lá no canal Mestre do Universo, beleza? Links aqui embaixo. Aproveitando que tá no começo mesmo, aproveita e já se inscreve no canal, que depois no final eu sei que você vai esquecer, você vai sair correndo pra ver outra coisa, então já aproveita agora, já se inscreve, mesmo que você não tenha assistido ele, já curte aqui embaixo. Exatamente. Legal? Faltou falar o tema. Ah, é. Então é que eu tô falando demais, né? Então eu vou deixar vocês falarem o tema. Fala aí o tema. Tá, o tema. Fala, Dani, fala você. Qual o tema? A gente decidiu fazer uma lista